Fala, cafezeiro! Hoje eu vou trazer para vocês nesse vídeo uma variedade que tá hypada. Conhece esse termo? Hypou. E é rosa. Bora pra vinheta. Hypado, tá na moda falar que tá hypando. Bora pra vinheta, confere comigo que essa variedade tá imperdível e ela ainda é rara aqui no Brasil. A variedade em questão é o Bourbon Rosa, uma variedade que, como eu disse, está hypada no universo de café especial. Eu diria que tem alguns motivos disso ter acontecido. E um dos motivos, obviamente, somos nós, os baristas. Não acredito. E, em específico, os baristas de competição. Recentemente, a gente teve o campeão mundial de barista de 2023, que por acaso foi um brasileiro, Boran 1. Inclusive, já vou deixar aqui, Boran, pô, vem aqui bater um papo comigo, mestre. Vai ser um prazer te receber aqui pra gente contar um pouco da sua história no café e quem sabe você conta um pouco mais sobre a experiência com essa variedade. E ele usou um Bourbon Rosa cultivado na fazenda dele aqui no Brasil e ganhou o campeonato. E na final do campeonato mundial de barista desse ano, tinha também um barista usando um Bourbon Rosa colombiano. Desde então, essa variedade está em evidência no mercado de café especial. Mas ela não é tão nova assim. Segundo relatos, dizem que essa variedade foi descoberta na Colômbia por volta de 1980. Segundo os relatos que existem na internet, aí que a gente fez uma pesquisa mais aprofundada, dizem que ela foi uma mutação natural muito provavelmente de um Bourbon vermelho e um Bourbon amarelo, onde nasce então um pé de café. A gente chama de segregação, às vezes numa mesma lavoura, um pé de café vem diferente, vem meio mutante, vamos dizer assim. E aí nasce essa segregação que o fruto é o diferencial. Os frutos do Bourbon Rosa, como o nome já diz, eles têm um tom meio salmão, meio rosado ou às vezes mais alaranjado. E naquele momento, o produtor desse café lá nessa região colombiana, ele nota esse diferencial e percebe que lá naquele caso, a variedade estava com um índice de infestação a ferrugem um pouco mais baixo. E aí ele resolve colher os frutos daquele pé de café que veio diferente e replicar na fazenda em função desse acontecimento. E assim começa a difusão do Bourbon Rosa e ele fica mais famoso na Colômbia. Então hoje, quando fala em Bourbon Rosa, a nossa primeira referência talvez seja a Colômbia em relação a essa variedade. Só que a gente já sabe que essa variedade ela já está presente em outros países, inclusive aqui no Brasil, que é o caso que o Boran usou um café produzido na fazenda dele, na Fazenda 1, que é aqui no Brasil. E outros produtores aqui do Brasil já cultivam também o Bourbon Rosa há um tempinho, por uma questão de tentar entender como a variedade vai se habitar aqui. E com esse boom da variedade no mercado especial, começa aí uma oferta de Bourbon Rosa com um sensorial super diferente para que a gente possa apresentar para vocês. E aí, como a origem dessa variedade ainda é um pouco discutida e polêmica no mercado de especial, como a gente não sabe exatamente de onde ela veio, como ela surgiu, começa uma especulação, eu diria, mais aprofundada e técnica. E aí começa então a pesquisa genética para fazer uma investigação profunda nessa variedade e entender realmente de qual era a sua origem. E aí, por surpresa da pesquisa que foi aportada por uma grande empresa importadora de café hoje no mercado de especial, que é a Café Imports, eles usaram 2 laboratórios para fazer um confronto da pesquisa e descobriram que o Bourbon Rosa tem forte linhagem dos principais cafés etíopes, hoje cultivados na Etiópia. E aí na pesquisa descobre que é uma genética muito antiga de café etíope. E aí desmistifica um pouco que isso foi uma segregação natural e começa-se a pensar que foi realmente um erro de transporte de semente e uma dessas sementes ali ela se comportou de maneira diferente naquela região da Colômbia. Vale ressaltar
que essa pesquisa ela não foi publicada, porque viu que nos cruzamentos de informação existem algumas rupturas, se assim eu posso dizer, e não aprofundaram a pesquisa a ponto de confirmar de que o Bourbon Rosa é oriundo de uma variedade etíope super antiga. Mas existe uma conclusão básica que fala que o Bourbon Rosa não é uma mutação natural, uma segregação qualquer. Existe aí uma genética muito nobre por trás que faz com que ele tenha essas características únicas e específicas que vão passando por transformações de acordo com o terroir onde ele está colocado. Inclusive, conversas dos bastidores, a gente que é do café e conversa com muita gente, começa a ouvir os boatos. E um dos boatos é: alguém foi até uma determinada região da Etiópia conhecida como Geisha e tentou trazer um café lá escondido, um pequeno contrabando. Já viu, né? Eu diria que nesse contrabando trocaram os frutos na maternidade. E aí, em vez de levar o que ele queria para ser plantado, chegou lá e plantou essa semente e virou o Bourbon Rosa. Não sei, me contaram. Ladrão! Mas o importante é a gente saber que é uma variedade que está num bom momento, os produtores estão buscando ela pensando nas características de sabor e no potencial que ela traz. Segundo o histórico, não é uma variedade de alta produção, é uma variedade de produção média que tem que ser entendida de acordo com o terroir, que, por exemplo, há relatos que o Bourbon Rosa lá na Colômbia ele tem uma infestação menor de ferrugem. Já há relatos que o Bourbon Rosa aqui no Brasil ele já não se acostumou tão bem assim com o clima e ele acaba absorvendo um pouco mais a ferrugem. Então é uma variedade realmente que precisa de mais entendimento técnico, genético, para que a gente possa comprovar realmente a origem, quais são os potenciais dela. O que importa é que a gente tem visto o Bourbon Rosa acontecer nas xícaras de café pelo mundo e a gente tem se surpreendido. E a boa notícia é que sim, vamos ter um Bourbon Rosa aqui na Unique e eu tô aqui com a amostra em primeira mão para a gente fazer uma receita, provar esse Bourbon Rosa e eu volto para falar para vocês da onde ele é, como ele foi cultivado e quais são as características de sabor. Ó, gente, e é tanto aroma que parece que ele foi cultivado dentro de uma pizzaria. Então vamos lá para o preparo do nosso Bourbon Rosa aqui. A proporção vai ser 15 partes de água para cada 1 grama de café. Ou seja, 25 gramas de café para 375 gramas de água. E vamos construir a receita juntos. O método que eu escolhi para preparo desse café é o Calita. Mas na verdade eu gostei desse café em todos os métodos filtrados, principalmente os que têm a base plana. E o Calita é uma ótima opção para que você possa fazer aí na sua casa, caso você queira um Calita e ainda não tem. O importador oficial desse método é a Pasquale Máquinas, que é um parceiro aqui do canal, que sempre está mandando aqui equipamentos e métodos diferentes para a gente avaliar. Então não deixe de consultar o Instagram da Pasquale Máquinas, chama lá no direct e garante o seu Calita. Antes de preparar, seguindo a nossa regrinha aqui, passamos uma aguinha no filtro para escaldar o equipamento, saturar o filtro de papel e ao mesmo tempo tirar algum gosto da celulose que venha a ter o papel. E o moedor que eu escolhi para o preparo desse café, eu diria que eu estou ostentando hoje, hein, gente? O moedor que eu escolhi aqui é o meu X25, um Comandante X25. Vou deixar aqui também um agradecimento especial ao meu amigo Wellington Babá, provador de café lá na cooperativa em Carmo de Minas, que inclusive já participou aqui de alguns vídeos do nosso canal, falando aqui de assuntos diversos. Vou deixar aqui no card o vídeo que a gente fez recentemente falando sobre o que é uma cooperativa, para que você possa conhecer um pouco do trabalho das cooperativas regionais. E o Babá, um grande amigo meu, me deu de presente, pode me morrer de inveja, me deu de presente esse comandante aqui. Ó, obrigado, Babá, não tem palavras para te agradecer, porque quem é barista sabe, né? É o sonho de todo barista ter um comandante, agora eu tenho o meu. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, então eu vou pesar aqui, ó, 25 gramas, esse comandante aqui é bem diferente
O X54 ele foi pensado até para acampamento, então ele tem uma estrutura de um plástico bem resistente. Vou dar uma colher aqui para me ajudar. Ó. E aí eles até falam, ó, você pode usar a própria base de recebimento do grão para pesar o seu café. Caso você for acampar, você deixa ela acoplada aqui. Na hora que você for moer, ela encaixa perfeitamente na parte de cima do seu comandante. E aí você já insere os grãos dentro dele, fechou embaixo e vamos moer. Caso você for fazer aí no seu timer, faz um teste aí no clique 26. Acho que vai funcionar bem no seu C2 ou até mesmo no seu C3. No C3 acho que vai dar uma diferencinha, um ponto para mais. Alguns momentos depois... Você precisa buscar aí, caso você não tenha ainda o seu moedor manual Ultra Power, você vai buscar uma textura mais grossa do que um açúcar cristal, próximo a um ovo maltine. Então é essa textura que você precisa atingir aí. Vou colocar no meu calita, ajustar o café aqui para ele ficar plano. Água aquecida, vamos lá. Pré-infusão 35 segundos e a gente vai colocar 70 gramas de água. Lembrando que o tempo é contado a partir do momento que a água toca o café. A água tocou o café, solta o seu cronômetro ou na sua balança ou até mesmo no seu relógio aí para que você calcule quanto tempo vai ser essa primeira parte da extração, conhecida como pré-infusão. Agora a gente vai fazer mais um arremesso de água até chegar a 200 gramas de água. Deu 200 gramas em aproximadamente 55 segundos e agora eu vou deixar até 1 minuto e 10 e vou voltar com a água novamente. Voltei com a água, joga no centro, distribui para as laterais lentamente, sem fazer muita turbulência. E agora a gente vai até chegar a 300 gramas. Pausa, deu 1 minuto e meio, eu vou esperar chegar até 1 minuto e 45, 15 segundos de intervalo. E agora me faltam 75 gramas, vou colocar até atingir a totalidade. Beleza, agora é esperar o café extrair até o final, porque aí sim você vai ter feito a extração de acordo com a proporção calculada. Se você cortar antes, você vai estar tirando a extração restante que iria sair na sua xícara. Então vai estar fora da proporção. Então quando a gente fala nessas receitas, você tem que esperar de fato o café chegar nas últimas gotinhas para depois cortar a extração e ter aí o resultado final de tempo da sua extração. Finalizamos a extração com 3 minutos e 15 no total. E agora a gente então, vamos cortar aqui, tirar o nosso porta-filtro e avaliar para ver como ficou o resultado. No aroma, você já sente que ele tem um diferencial diferente. Legal! Bem louco! Ele tem um diferencial no aroma, gente, que já começa a te trazer algumas lembranças. Eu, particularmente, tenho uma lembrança de cardamomo. O cardamomo na água quente me lembra muito o aroma desse café. Mas tem uma coisa que eu brinquei lá no início que lembra você numa pizzaria. Muitas pessoas conseguiram detectar uma lembrança do manjericão. Eu resolvi não colocar essa característica na embalagem porque eu achei que ia ser meio polêmica, mas prova aí e vê se você sente o manjericão também. Vamos para o sabor em si. Um café muito cremoso, ele tem uma textura muito evidente, né? E isso faz com que a complexidade, a pontuação dele seja alta também. Então ele é bem cremoso no paladar. Ele tem
notas de acidez bem delicadas. Destaque para uma nota de especiaria que talvez vá fazer você lembrar um anis estrelado. Ele tem uma pegada doce que para mim tá nessa casa do açúcar mascavo, cana de açúcar, melaço de cana. Diria alguma lembrança, né? São todos relacionados, mas alguma lembrança talvez de uma rapadura. Ele tem uma refrescância que a gente consegue lembrar tanto do cardamomo quanto de uma especiaria muito comum hoje nos drinks, na coquetelaria de maneira geral, que é a pimenta rosa. Então tem essa lembrança também da refrescância e uma certa, diria-se, picância da pimenta rosa. Notas florais. Tem alguma nota relacionada a chá, né? Então por isso a gente colocou também na embalagem alguma lembrança relacionada a camomila, algum chá nesse sentido, que traz uma doçura natural. Gente, é um café muito complexo. Eu diria que você precisa aí de um tempo com ele para conseguir decifrar tanta informação sensorial que ele tem. Eu particularmente sinto muitas coisas, né? Me lembra também essa questão de alecrim. Então não sei se todo mundo já teve a experiência de comer alguma coisa com alecrim ou tomar algum drink que vá alecrim, lembra um pouco o alecrim para mim, e a grande maioria das pessoas sentiram essa lembrança aí que talvez relacionem algum traço de sensorial do manjericão. Aí é uma coisa muito específica, depois vocês deixem aí nos comentários se vocês sentiram alguma coisa que eu falei aqui. E obviamente você vai sentir caramelo, um caramelo bem intenso, chocolate, né, um chocolate mais para o lado de um chocolate ao leite, um amargor mais reduzido. Então é um café realmente de expressão e de complexidade sensorial. Tudo isso faz ele ter uma nota muito alta e chegou lá na casa dos 90 pontos. E aí você deve estar se perguntando, Gabriel, aonde se arrumou esse café? Agora eu vou contar para vocês de onde ele veio. Então essa iguaria, gente, adivinha o nome do produtor? 10 segundos pra vocês pensarem, Gabriel. Tinha que ser, né, cara? Coisa diferente, só tinha que ser um cara com o mesmo nome que eu. Gabriel Vieira, nome do produtor da fazenda Guariroba, a variedade Bourbon Rosa. O processo que tem um diferencial. Ele é um cereja descascado que passa por vários processos fermentativos. Primeiro, ele é descascado e vai para um tanque com água, que é o que a gente chama de processo de lavado. Fica 36 horas na água. Depois ele sai da água e vai para um tanque de inox que é vedado. E aí ele começa um processo fermentativo até eliminar o oxigênio residual do tanque e chega numa determinada fermentação. Mais 36 horas nesse processo. Depois disso ele vai para o pátio de secagem e aonde tem uma estufa, né, tem uma cobertura, aonde esse café fica é coberto com um sombrite. E aí o Gabriel usa uma técnica, eu diria, um pouco diferente. Lá quando vai descascar o café, gera uma mucilagem desse café, vamos dizer assim, um suco doce desse café. Aí ele pega esse suco do café e faz uma aspersão, joga, pulveriza sobre o lote novamente em camadas mais grossas nesse terreiro. Muito semelhante ao que a gente faz numa fermentação que a gente chama de honey. Então a gente pode considerar que esse café é triplamente fermentado de forma controlada, pensada, e isso traz o sensorial super diferenciado dessa fazenda em específico, que fica lá em Santo Antônio do Amparo, na região do Campos das Vertentes, numa média aí de 1.100 metros de altura. Então eu diria que é um produtor também super inovador, que está antenado com tudo que está acontecendo no mercado de café e sempre tem nos trazido novidades para que a gente possa apresentar para vocês. Então atualmente esse café está disponível como uma edição raridade devido à sua escassez ainda no mercado nacional e o seu volume produzido, e mais do que isso, o seu sensorial
peculiar e único. Para você que quer ter experiências diferentes, ter contato com cafés diferenciados, variedades diferentes, uma das opções é o nosso clube de assinatura, onde a gente faz uma curadoria e leva a experiência para você de 3 cafés diferentes todos os meses. E para você que é um fã de expresso, a gente tem também o Clube de Expresso, que a ideia é sempre levar uma experiência, um café diferente para você preparar no expresso, onde a gente fala que o grande segredo de um bom expresso muitas das vezes está relacionado a uma boa torra. E a torra é uma receita, um segredo nosso. Confia e faz seu expresso. Espero que você se surpreenda. Então, gente, hoje eu queria mostrar para vocês em primeira mão essa variedade que está hypada no mercado de café especial. Deixar meu agradecimento especial aos produtores que têm olhado para esse mercado, que têm buscado essas inovações, e deixar meu agradecimento especial também aos baristas, principalmente a esses que são encorajados a participar das competições e têm trazido para o mercado de café essas novidades. Então o barista acaba sendo também um prepulsor da fazenda, de trazer a novidade, mostrar que aquela variedade que ficou esquecida tem um diferencial no sabor, e a gente começa a revitalizar as lavouras e trazer essas novidades, que, como eu disse, né, não é uma variedade tão nova, mas de certa forma ficou esquecida, e ela volta a ser evidenciada muito por conta desses baristas que viraram os embaixadores do café naquele momento e trouxeram essas novidades para nós. E espero que vocês tenham gostado. Não perde tempo, que é uma edição super limitada, pouquíssimos pacotes, garante já o seu. E para você que é assinante do Clube de Assinatura, lembra que você tem um descontinho especial lá e consegue comprar o nosso café com 30% de desconto. Não é pouca coisa. Para você que quer ser assinante, vou deixar na descrição do vídeo um cupom exclusivo para que você faça a sua assinatura com desconto nos 2 primeiros meses. Então não perde tempo e vem fazer parte dessa confraria dos cafés de altíssima qualidade. Ah, e se você quer experimentar esse café ainda hoje, vai lá no nosso Instagram, que a gente acabou de listar lá as cafeterias parceiras que tem esse café disponível. São as cafeterias que fizeram a compra na nossa pré-venda. E a gente tem esse combinado de divulgar todos os parceiros que fizeram compra na pré-venda, para que fique mais fácil dos nossos coffee seguidores acharem esse café no mercado. Então corre lá no nosso Instagram e dá uma olhada, que pode ser que já tenha um Bourbon rosa perto de você. Até semana que vem, até o próximo vídeo.